Oi, Kelvin, tudo bem? Bom, eu anotei aqui, então eu vou dar uma revisão no curso, vou dar uma olhada, até porque eu estou gravando também um capítulo a mais. Então eu vou dar uma olhada se teve uma explicação teórica do que é API, se não tiver eu vou fazer, vai ficar melhor a explicação. Mas por enquanto, para você entender o que é uma API, eu peguei aqui o Visio e eu vou tentar explicar aqui, passar essa informação para você. Então vamos lá. Pensa no seguinte: como é que a internet funcionava antes dos celulares, tá? Basicamente você tinha um computador ou um notebook, né? Que basicamente é um computador portátil. Eu vou deixar o notebook aqui para o lado, depois a gente mexe nele se for o caso. E você tinha você na frente do computador, né? E a gente tinha aí os computadores, a internet, que é a rede global de computadores, e basicamente a gente usava esses elementos aqui. Então eu vou colocar uma setinha para fazer a comunicação. Então a gente usava, por exemplo, para poder navegar na internet. Deixa eu colocar o homenzinho aqui mais para cima. Beleza. Então a gente usava aqui o PC, que é o computador pessoal. A gente usava para navegar na internet, basicamente, e abrir programas, né? Usar programas. E usar programas. Ok, basicamente é isso. Então, por exemplo, vou dar dois cenários. O usuário comum compra um computador e fica ali navegando na internet, indo para as redes sociais, assistindo YouTube, esse tipo de coisa. Beleza, consome conteúdo. Aquele que trabalha, geralmente ele vai trabalhar em cima de um programa. Então, por exemplo, o Word. O Word é um dos programas, o pacote Office é um dos programas mais usados. Por quê? Porque em termos corporativos, as pessoas precisam ali criar documentos, fazer ali uma série criar documentos, fazer cálculos com Excel, fazer apresentações com PowerPoint. Então, uma vida de uma empresa, né, uma parte corporativa da empresa, você precisa de uma ferramenta como o Office, tá? Então, ok. Então, o computador basicamente serve para isso. Muito dos trabalhos, às vezes não são, vamos supor, não são só trabalhos corporativos, né, de grandes empresas. Às vezes você tem um trabalho como um profissional autônomo, a gente mesmo como programadores, né? Então a gente precisa de rodar programas de editor de texto, de ambiente de desenvolvimento. Então tem vários softwares que a gente chama de programa no caso do computador. Beleza. Então esse é o cenário que existe e antes ele basicamente só existia esse cenário, né? Você usava o computador para rodar programas e rodar e navegar na internet. Bom, aí depois veio, é claro, os celulares. Então vou jogar o celular aqui pro lado. Beleza. O que a gente pode ver aqui pelos celulares? Peraí. Passo o mouse, deixa eu criar uma setinha. Opa. Setinha. A setinha tá com problema. Agora sim. Então vamos lá. O que a gente pode ver que os celulares trouxe, né? Além de aplicativo e movimentou aí muito dinheiro, ainda movimenta muito dinheiro, né? Com uma série de cenários. Mas vamos lá. Os celulares, a gente usa ele para navegar, ou seja, para acessar sites, e também para rodar programas. Só que esses programas são chamados de apps, né? De aplicativos. Inclusive no próprio computador, o próprio Windows 10, por exemplo, meio que está parando de usar essa ideia de programas para usar aplicativos, que basicamente é um nome aí mais moderno, mas é a mesma coisa. Aplicativo é o que? É um software que roda, no caso, no celular ou no computador. É um software, é um programa de computador. Ok, então os celulares vieram com esse propósito, só que tem um porém. No celular, o recurso que a gente tem no celular, os celulares são modernos, tem muito espaço, etc. Mas ele não tem o mesmo recurso computacional. Então, por exemplo, vamos colocar assim um Photoshop em todo o seu poder. Até o pessoal com celulares mais modernos até dá para rodar um Photoshop aí super completo. Mas não é o propósito do celular. Então,
né, é uma ferramenta que não é muito focado nessa questão de trabalho, né? Dá para usar como trabalho, dá para ganhar dinheiro, etc. Mas não é uma... É diferente, o público é diferente de quem usa computador e de quem usa celular. Então, geralmente, os celulares são mais para consumidores, né? São focados em quem vai consumir. Então, mesmo você sendo um desenvolvedor, você pega o seu celular, você não vai querer digitar no seu celular, não vai querer escrever código nele. Você vai querer pegar o seu notebook, pegar o seu computador e escrever código. Beleza. Bom, mas o que acontece? Vamos agora focar mais na questão da API. Quando a gente fala de um site, o que acontece quando a gente está falando de um site, né? Basicamente, ocorre o seguinte, eu vou deletar um pouco esse fluxo e a gente faz o seguinte, ó, um site, ele fica dentro de um servidor, então imagine que isso aqui é um servidor, esse servidor ele está na internet, ok? Então esse globo representa a internet e esse quadradinho aqui representa um servidor, um computador, só que mais dedicado a oferecer, a só entregar informações, né? A interagir ali com a internet. Beleza, então esse computador é ligado, geralmente a gente não trabalha diretamente nele, só remotamente. E beleza, aqui está o site, aqui está, por exemplo, um site do G1, vamos colocar assim. Quando a gente quer acessar o site do G1, o que a gente faz? A gente pega, vou colocar até aqui, o celular vai ficar de um lado, o computador vai ficar do outro. A gente pega e faz o seguinte, você vai para frente do seu celular ou para frente do seu computador. Deixa eu fazer uma conexão aqui. Então, para frente do computador ou para frente do seu celular e acessa a internet. E a internet vai buscar esse servidor que está a página de notícias do G1. Beleza? Ok, deixa eu voltar aqui. Tudo bem. Vou colocar essa seta mais para baixo que é melhor. Acho que não tem como não. Deve até ter, mas estou destreinado nesse programa. Ok, então... Beleza. Então é o seguinte. É assim que funciona quando a gente quer acessar um site, né? Agora, o que acontece aqui basicamente? A gente vai solicitar um site porque a gente quer ver a informação, a gente quer interagir com aquela informação. E essa interação, ela vai desde você ver o conteúdo, ver a imagem, ver o vídeo, ver um texto, até o momento de você interagir com isso, né? Então, por exemplo, um formulário, você está incluindo dados, que esses dados vão chegar no servidor, o servidor vai gravar essa informação. Agora, quando você navega na internet, só vai clicando nos links, aí você está consumindo informação, né? Você está buscando informação e quando você preenche um formulário e envia, você está enviando essa informação. Então, a interação da internet é basicamente essa, vindo e voltando os dados. Os dados navegam ali para os dois lados, né? Para os dois, tanto do servidor para o cliente, como para o cliente para o servidor. Beleza. Agora pensa no seguinte, a gente vai trocar aqui o G1 e vamos colocar o Facebook. O Facebook, quando a gente navega na internet, tudo bem, é normal. Você pode acessar o Facebook pela internet, pelo navegador, tanto no celular como no computador, ok? Beleza. Mas imagine que você quer ter uma experiência melhor. Então você baixa o aplicativo do Facebook. Então você vai lá, instala o aplicativo no seu celular e começa a usar o aplicativo. Ok. Esse aplicativo, ele vai precisar se comunicar com os servidores do Facebook para ver os seus amigos, para enviar suas mensagens, seus posts, para enviar foto e etc. Essa comunicação, ela é feita, e aqui eu vou deletar essa parte, essa comunicação, ela é feita da seguinte forma, ela é feita por meio de uma API. O que é uma API então? A API é basicamente, aqui eu não vou ter um desenho para isso. Eu vou pegar, imagine que esse aqui é a API, tá bom? Não tem nada a ver, isso aqui é um celular, uma espécie de celular. Mas então vamos colocar aqui como se isso fosse a API. Então o que é, vou jogar aqui mais para o lado, beleza. O que é uma API? É basicamente um software, um programa, uma série de rotinas que vai permitir trocar informações com outro software. Então, por exemplo, a API, ela vai... deixa eu pegar aqui um banco de dados, por exemplo. Banco
Hoje eu tô um pouco gripado. Tem que esperar um pouquinho, né? Essa pesquisa. Repositório, banco de dados. Aqui, ó. O que geralmente acontece? O banco de dados fica para cá. Vou deletar isso aqui. Okay. O que acontece? Imagine que esse globo dentro de um servidor é o nosso site, tá? Vamos colocar assim, servidor do Facebook. E aqui dentro tem o site e tem também a API, beleza? API e site são muito parecidos. Qual é a diferença? O site ele vai entregar conteúdo para o usuário final. Então o site ele vai entregar HTML, ele vai entregar CSS, ele vai entregar JavaScript, que são as linguagens que são interpretadas pelo navegador. Já a API, o foco não é o cliente, o foco é outro sistema e esse outro sistema que vai fornecer a informação para o cliente. Então, a gente pode dizer o seguinte, o site, ele é o front-end, aquela parte visual dele, quando a gente está navegando, quando a gente entra, é o front-end de uma aplicação, de um software, tá? E esse software, nesse caso, é o site. Agora, o front-end de uma aplicação, no caso no celular, é o seu aplicativo, é o seu app. E esse app, é claro, ele é um front-end, mas por trás dele, que é o que a gente chama de back-end, tem uma série de rotinas rodando, sendo executadas para que ele venha a funcionar. E é exatamente isso que acontece. Então, a gente tem uma API, que é a Application Programming Interface, que, se você for analisar, é basicamente assim, uma interface de programação para aplicativos, vamos chamar assim, ou para softwares, né? Mas o que ela é? É basicamente uma interface que permite que outros programas interajam, se comuniquem com ela, tá? Então, ao invés do seu aplicativo acessar direto o banco de dados ou tentar acessar um site em HTML, o seu aplicativo tentar extrair, por exemplo, um site, as informações de um site, o seu aplicativo ele vai se comunicar com uma API. E a API, o que ela vai fazer? Ela vai retornar os dados de uma maneira mais amigável para o software. Então, qual é a maneira mais amigável, por exemplo, para um site? A maneira que um site retorna o conteúdo é via HTML, CSS e JavaScript, que é basicamente as linguagens que um navegador consegue interpretar, que o Google Chrome, que o Firefox consegue entender e fazer com que aquilo que você está acessando seja renderizado, seja apresentado da maneira certa. Já a API não. A API ela precisa se comunicar, ela precisa disponibilizar formas de se comunicar com o software. Então, imagens estéticas, se um quadrado tem borda, esse tipo de coisa não é importante para uma API. O importante para a API são os dados. Então, o foco é trabalhar com linguagens que sirvam para transferir as informações de uma maneira mais fácil, como o JSON e o XML. Inclusive, o mais usado é o JSON, tá? Mas esses formatos, eles privilegiam os dados. Então, por isso, as APIs adotam bastante esse tipo de informação. Ok, então, quando você vai buscar vamos supor, você está acessando o Facebook e você quer pesquisar um dos seus amigos, ver um post de um dos seus amigos, o que você vai fazer? Internamente, o aplicativo, a interface gráfica do Facebook vai precisar da internet, vai se comunicar com a API do Facebook, que vai ter aqui várias rotinas até de autenticação para saber se é realmente o usuário, se ele vai poder acessar aqueles dados do amigo dele, se é o amigo dele mesmo, etc. Então, o que acontece? A interface gráfica vai ficar toda hora entrando em contato com a API, tanto para pedir dados como para entregar dados. Por exemplo, eu posso pesquisar os meus amigos, então eu estou entrando em contato com a API para a API me entregar a lista de amigos que eu tenho. E eu posso também postar uma informação. Então, nesse caso, o meu aplicativo, a interface gráfica, vai estar enviando dados para a API para que ela possa salvar nos bancos de dados, na infraestrutura do Facebook. Ok, beleza, deixa eu fazer uma outra conexão. A API,
ela tem muitas vantagens. Então vamos falar um pouco delas, né? A vantagem da API, primeiro, é que a gente tem um ponto centralizado de acesso. Então olha que legal. Como a API é focada em informação, é focada nos dados e não na estética ou em qualquer outra coisa, grandes empresas costumam fazer isso daqui, ó. Ao invés de você ter regras de negócio duplicadas entre o seu site e a sua API, você faz isso daqui, ó. Você coloca a sua API, dentro da sua API você adiciona regras de negócio, você adiciona também, no caso, a API tem acesso direto aos dados, né, ao banco de dados, então você pode colocar aqui, você pode trabalhar com muitas coisas, não é só regra de negócios, por exemplo, você pode trabalhar com várias bibliotecas de verificação ali de estatísticas, que mais? Você pode colocar tudo na sua API, toda a inteligência na sua API. Então, regra de negócio é um ponto, acesso centralizado ao banco de dados é outro ponto, você pode fortalecer a sua API, verificando a saúde dela constantemente, trabalhando ali para que ela esteja 99%, 100% disponível, tá? Então você pode se preocupar muito mais com a sua API, porque é ela quem vai ser a base. Primeiro, as regras de negócio, só de centralizar as regras você já evita duplicação. Então ela vai ser a base para todo o seu ecossistema. E aí o que acontece? Você pode ter o seu celular, o seu aplicativo, no caso o aplicativo do Facebook, entrando em contato com a API do Facebook, e também o site do Facebook, ao invés de dele ter as regras de negócio duplicada e acessar direto o banco de dados, que é uma coisa que aconteceria, né, em um ecossistema dependendo do projeto, o que você pode fazer? Você pode simplesmente deletar essa conexão e faz com que até mesmo o seu site consuma os dados da sua API. Então você tem tudo centralizado. E não é só isso. Por exemplo, aqui eu tenho que mover esse conector é meio chato. Vou fazer o seguinte. Aqui é porque tem que ligar, ele não tá tão ligado assim, eu acho. Deixa assim mesmo. Beleza. Então, será que não pode conectar aqui embaixo, não? Deixa assim. Beleza, não consegui colocar a setinha no lugar certo, não. Mas então, ó, o seu computador e o seu celular, né? Ambos vão estar usando a mesma informação. Então, a base está centralizada. Ainda, além de celulares, a gente tem outras coisas. Por exemplo, hoje em dia tem lâmpada inteligente, tem um monte de coisa que usa também a internet, que comunica com a internet, né? Então a gente tem o IoT, que é a internet das coisas. E a internet das coisas também precisa de API. Então, por exemplo, geladeira inteligente. Por trás, ela vai estar entrando na internet, vamos supor que seja da Samsung, vai estar entrando na internet e vai estar se comunicando com as APIs da Samsung para dizer que tem uma falta de alimento, por exemplo. Ok? Está faltando algum alimento e aí ela vai, com o tempo, compor a lista ali de compras para um dia você chegar lá e ver, opa, tá faltando muita coisa na geladeira, vou pro mercado. Gera a lista de compra aí para mim. Então, tudo isso, toda essa conexão que o mundo está vivendo, ela é fundamental a adoção de APIs para que isso funcione, ok? Então, eu estou dando exemplo aqui do IoT, mas IoT é vários dispositivos, né? Desde a televisão inteligente, geladeira inteligente, lâmpada inteligente, fechadura inteligente, tudo isso que está tendo aí, né? Vai trazer grandes novidades para esse cenário. Então, deixa eu colocar aqui. Então, o que é uma API? É nada mais do que um software, uma rotina que permite que o foco dela não é a comunicação com outros softwares, ao invés de ser a comunicação direta com o usuário. Então, é muito comum a API ser hospedada como um site normal. Ela tem ela trabalha em cima de todas as tecnologias que existem em um site. Por exemplo,
Protocolo HTTP é fortemente utilizado. E o protocolo HTTP nasceu para a ideia do site, para trocar informações em relação a sites, né? A navegação da internet. Então, ela usa muito da infraestrutura que já existe hoje. Então, é muito simples você criar uma API e ela é muito parecida com o site. A diferença é que o site vai para o usuário final e a API vai para um programa e esse programa muito provavelmente vai servir o usuário final, que é o caso de um aplicativo ou de um dispositivo aí da internet das coisas. Entendeu? Então, é isso. Bom, depois eu vou dar uma olhada melhor no conteúdo, se eu tenho alguma explicação de API ou coisa do tipo. Provavelmente eu tenho, mas vai ser no curso de ASP.NET. Então, eu vou deixar de lado, ou até no curso de Web API. Provavelmente eu vou ter que criar uma aula específica só para Xamarin. Mas tudo bem. No caso do Xamarin, é simples. O celular é a interface gráfica, foi feita com Xamarin Forms, né? A interação que o usuário vai ter vai ser em um aplicativo seu desenvolvido com Xamarin Forms nesse caso, tá? Pode ser desenvolvido com qualquer outra tecnologia, tá? Essas tecnologias, essas linguagens JSON, XML, são linguagens de troca de dados muito aberto, né? Então, Java, PHP, tudo isso consegue se comunicar. Inclusive, o nome disso, que a gente chama muito, é de interoperabilidade, que é a capacidade dos sistemas se comunicarem entre si, trocar informação, tá bom? Beleza, é isso daí. Então, hoje em dia, os sistemas estão muito interligados e não importa a tecnologia, eles conseguem se comunicar por causa desses padrões abertos aqui de troca de dados. Bom, até mais.